Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula de Química para fazermos a correção da atividade PET, semana 2, que foi aplicada do dia 5/4 ao dia 9/4. Nossa aula fala sobre termoquímica, que estuda as trocas de calor durante as transformações químicas e físicas. Entalpia, conteúdo energético de uma determinada substância H. Variação de entalpia, ΔH, H final menos H inicial. Para as reações químicas, ΔH, H do produto menos H do reagente. Medida de calor, unidade de caloria, cal, e joule, J. Uma caloria está para 1 joule. Está para 4,18 joule. Uma caloria está para 418,18 joule e uma quilocaloria para 4,18 joule. A energia de ligação. Reagente quebra as ligações, absorve energia e seu ΔH é positivo. O produto forma as ligações e libera energia, o ΔH é negativo. As reações exotérmicas liberam energia para o meio, a temperatura do meio aumenta, o reagente tem energia maior do que o produto, o ΔH é negativo. Pelo gráfico a gente vai conseguir perceber que há abaixamento, diminuição de entalpia, que o produto tem energia menor que o reagente, pois libera energia para o meio. Para as reações endotérmicas, absorção da energia do meio, temperatura do meio diminui, reagente tem a entalpia menor que o produto. O ΔH é positivo. Pelo gráfico a gente consegue ver que a variação é positiva, que há aumento na entalpia, que o produto tem entalpia maior que o reagente, pois absorve calor do meio. A entalpia de formação, variação de entalpia envolvida na reação de formação de um molde de substância a partir das substâncias no estado padrão. Lei de Hess. Com o ΔH das etapas é possível chegar ao ΔH da reação global. A variação de entalpia é uma transformação. É a mesma passando as características. Nós vamos ver que, para a cinética química, suas características principais e fatores que influenciam a velocidade de reação são a superfície de contato, a concentração, a temperatura e o catalisador. O catalisador aumenta a velocidade de reação, criando um caminho de reação alternativo, diminuindo assim a sua energia de ativação. A energia de ativação sem o catalisador, não catalisada, é maior que a energia de ativação 2, que é da reação catalisada. Então, esse valor vai ser sempre menor para a energia de ativação com o uso do catalisador. Os gráficos de energia de ativação, nós temos o reagente, o caminho de reação. Para que ocorra a reação química, nós temos que ter um ganho de energia na forma de calor, para que no pico os nossos reagentes comecem a quebrar ligações e formar ligações novas para poder gerar o produto. Na reação endotérmica, o produto tem energia maior do que o reagente. Então, ele libera uma quantidade de energia, mas continua com uma energia maior do que a energia inicial. Mas para a endotérmica, vai ter o reagente, absorve uma quantidade de energia e aí libera uma quantidade ainda maior, mostrando que o produto fica com energia menor que o reagente, pois libera calor. Esse gráfico determina a reação exotérmica. Para o gráfico de energia de ativação, nós vamos ter essa energia absorvida e vamos ter o complexo ativado, que fica no topo do gráfico. A lei de velocidade relaciona a rapidez de uma transformação química com a concentração do reagente e a quantidade de matéria de mol por litro. Então, nós temos velocidade, é a constante, nós temos concentração de A vezes A e concentração de B vezes B. Teoria das colisões. Nós vamos ver que os reagentes se chocam, podendo formar ou não o produto, podendo ocorrer ou não a reação. Temos colisões que são efetivas e colisões que são não efetivas. Começando nas questões, considerando o gráfico abaixo, responda o que se pede. Temos o gráfico, reagentes H2 e I2, complexo ativado e produto I2HI. Equacione a reação química.
do H2 mais I2 são os reagentes que formam o produto, 2HI. E a variação de entalpia é positiva, já está marcada no gráfico, mais 3 quilocaloria para cada mol. Número 2, determine se é uma reação exotérmica ou endotérmica e justifique sua resposta. Endotérmica, porque ocorre a absorção de energia, o ΔH do produto é maior que o H do reagente. Então, pelo gráfico, a gente consegue observar a absorção de energia. C. Qual é o valor da energia de ativação dessa reação? A energia de ativação é o valor do complexo ativado menos a energia do reagente. Não temos valores, né, no gráfico, por isso ficou a energia de ativação é igual ao complexo ativado menos o reagente. Representando os átomos por esferas, desenhe a sequência cinética dessa reação. Reagentes se transformam em complexo ativado e este quebrando e formando o produto. Reagente, nós temos o I2, duas esferas iguais de iodo e duas esferas H2, representando os átomos do hidrogênio. Aqui nós vamos ter chocando, né, as colisões, os choques que vão ser eficazes e os que não são eficazes. Os que não são eficazes não geram a reação, então não formam produto. Os choques eficazes vão formar o produto. Aqui nós vamos ver que no estágio inicial reagente, H está ligado com H e I está ligado com I. No complexo ativado, as ligações de H com H começam a se romper e formar novas ligações de H com I. E aí, as ligações do hidrogênio foram rompidas e do iodo foram rompidas e novas ligações foram feitas, formando o produto HI. B. Considere que uma caloria é igual a 4,18 e calcule o ΔH da reação em Joule. 1 quilocaloria, 4,18 kJ, 3 quilocalorias X, 12,54 kJ. Só que nós queremos em Joule. Kilojoule são 1000 joules. Então, nós vamos ter X igual a 12.540 joules. A letrinha F, se essa reação for catalisada, quais as mudanças seriam observadas? O catalisador tem o intuito de acelerar a reação, diminuindo sua energia de ativação, sem participar dela. Então, quais seriam as mudanças? Ocorreria mais rapidamente, de forma mais rápida. 2. Sobre os estudos cinéticos, assinale a alternativa incorreta. A. Toda reação é produzida por colisões, mas nem todas as colisões geram reação. Ok, certinho. As colisões podem ser efetivas ou não efetivas. Uma colisão altamente energética nunca produzirá reação? Errada, incorreta, né? As reações são produzidas por colisões. 3. Dadas as seguintes reações termoquímicas, nós vamos ter as equações. Calcule o ΔH para essa reação. A reação no material não tinha, então ficou aí complicado realmente. Quem não fez é porque realmente não tinha a equação principal. Então, a primeira equação, nós vamos ver aqui que 2H2 mais O2, 2H2O, ficou aí menos 571,5. A primeira a gente só repetiu. A segunda, a gente teve que multiplicar por 2. Por quê? Porque nós precisamos de quem? Do 2N2, que por enquanto a gente ainda não tem, do 5O2, que por enquanto a gente não tem, e do 2N2O5. Então, eu não posso ficar com 1N2O5, eu multipliquei por 2 para que a gente fique com 2N2O5. Como multiplicou por 2 o valor, toda a equação, todos os coeficientes, então, nós temos que multiplicar por 2 o valor aqui do ΔH. Vai ficar menos 153,2 kJ. E a terceira equação nós temos que virar, né? Inverter. Por quê? Porque o 4NH3 precisa aqui do HNO3 também para cancelar. Porque senão não vamos conseguir chegar nessa equação. Então, precisamos inverter. Só que aqui nós vamos ver que nós temos apenas um HNO3 e a gente precisa de 4.
Então, todos os coeficientes vão ser multiplicados por 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes meio, 4 sobre 2, 2. 4 vezes 3 meios, 12 sobre 2, 6. 4 vezes meio, 4 sobre 2, 2. Então, nós já temos aqui todos multiplicados por 4. Multiplica o ΔH por 4, que vai dar 696. Pronto. Agora é só a gente cancelar os iguais. O H2, 2H2, com o 2H2, que está no produto. Um antes da setinha e um depois para poder cancelar. O2, eu tenho O2 antes da setinha e tenho O2 depois da setinha. Só que eu tenho um O2, eu vou cancelar só um, vai continuar 5. Vamos continuar 5 O2. 2H2O depois da setinha, 2H2O antes da setinha, então cancela. 4HNO3 antes, 4HNO3 depois da seta. Então, quem que sobrou? Sobrou o 2N2O5, que é o que a gente está precisando ali. Está precisando do 2N2 que sobrou e do 5O2 que também sobrou. Então, nós chegamos na reação. Só somar os valores que nós vamos achar o ΔH de menos 28,7. Mas a nossa reação está inversa. N2, 2N2 mais 5O2, 2N2O5. E está ao contrário. Então, nós vamos inverter. Passar o reagente para o produto e o produto para o reagente. Trocar ambos. Então, nós vamos ver que 2N2 mais 5O2 forma 2N2O5. Como nós invertemos a reação, nós vamos inverter o ΔH. O ΔH mais 28,7. Então, para a lei de Hess, não importa se a reação ocorre em apenas uma etapa ou se ela tem várias etapas. A soma das etapas dá o valor do ΔH que nós conseguimos encontrar. Espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês. Eu espero vocês para as nossas aulas, para as nossas próximas aulas e até mais. Tenham um bom dia, tenham uma boa noite. Até mais, queridos.